e o amor do Mestre Jesus e do nosso querido Francisco de Assis esteja conosco agora e sempre. Quando Jesus está conosco, sempre teremos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Hoje falaremos sobre um animal forte, corajoso, destemido, que apesar de todos esses atributos, também tem suas fraquezas e suas dúvidas. No entanto, não se deixa paralisar por elas. Vai enfrentando persistentemente seus desafios até alcançar seu objetivo final. Começarei com uma pergunta. Por que o leão é o rei da selva? O leão é um dos felinos mais fortes da savana africana. Sua força, energia e majestade fazem deste mamífero realmente imponente. Atualmente, se encontra em estado selvagem em algumas regiões da África, como o Quênia, a Tanzânia, o Sudão, o Congo, sul do Saara, na Gâmbia e no Senegal. Algumas das características do nosso rei da selva, que nos permitirá conhecê-lo melhor e chegar perto da resposta da nossa pergunta inicial. O nome científico do leão é Panthera leo. Mede cerca de 1,37 m a 2 metros de comprimento, o corpo e a cabeça, e tem uma cauda que varia de 66 a 100 centímetros, pesando entre 150 e 250 quilos. O leão mais pesado que já foi descrito alcançou 272 quilos. Possui um corpo forte, resistente, uma pelagem lisa, curta, marrom ocre, amarela dourada. Quando jovens, observa-se a presença de algumas manchinhas claras, que vão desaparecendo à medida que ele se torna mais velho. Na ponta da cauda é observado um tufo de pelos pretos. Os machos são maiores que as fêmeas e se destacam pela presença de juba, uma grande quantidade de pelos longos dispostos ao redor da cabeça. Apesar de não ocorrer com frequência, algumas leoas podem desenvolver jubas, mas o motivo pelo qual isso acontece ainda não é bem conhecido. Os leões são felinos que se destacam pelo tamanho, sendo considerados o segundo maior felino do mundo, ficando atrás apenas dos tigres. O seu focinho é largo e possui olhos pequenos. As suas extremidades são grossas e fortes. A cabeça e o pescoço, por sua vez, apresentam uma juba exuberante e atraente. O leão é conhecido como o rei da selva, em grande parte por seu rugido, já que nenhum outro felino possui tamanha potência. Esse impressionante rugido pode ser escutado a uma distância de até 9 quilômetros. O leão também é chamado rei da selva por causa do seu porte imponente e majestoso, assim como a sua juba real. Este animal, impressionante, tem uma grande capacidade para dominar o grupo e, além disso, é o maior predador da cadeia alimentar. Os leões são carnívoros e se alimentam de espécies como zebras, gnus, girafas e antílopes. Apesar de se alimentarem de animais de médio e grande porte, os leões podem se alimentar de quase qualquer animal, incluindo os roedores. Os leões bebem água quando está disponível no ambiente, mas podem suprir as suas necessidades retirando água das presas. O leão é sociável por natureza e vive em grupos, compostos por fêmeas, filhotes e 1 ou 2 machos.
Quando um novo macho chega ao grupo, normalmente ele entra em combate com um macho dominante. Nessas situações, o perdedor deve deixar o grupo ou morrer por causa das feridas causadas da briga. O leão vencedor fica com as leoas e, em algumas situações, pode matar os filhotes do outro macho para produzir os seus próprios descendentes. Os leões, por diferentes razões sociais, mudam de grupo. Alguns leões são nômades, vivendo sozinhos, ou simplesmente formam um novo grupo junto a outros machos. As fêmeas dos leões podem procriar quando atingem os 4 anos de idade, e os machos ao atingirem os 5 anos. Esses animais reproduzem-se por todo o ano e são polígamos. O pico da época reprodutiva ocorre na estação chuvosa. A gestação dura 3 meses e meio, mais ou menos. Cada fêmea dá à luz, em média, de 3 a 4 filhotes, e eles nascem entre 1 e 2 quilos. Os filhotes ficam escondidos em esconderijos até que atinjam cerca de 8 semanas de idade. O desmame ocorre entre 7 e 10 meses. Porém, esses filhotes continuam dependentes até cerca de 16 meses. As leoas criam os filhotes de forma comunitária. Fêmeas que estão amamentando, por exemplo, podem amamentar filhos de outra leoa. As fêmeas tendem a ter filhotes a cada 2 anos. Entretanto, é comum que os leões machos intrusos matem esses filhotes, o que pode fazer com que a fêmea se reproduza novamente antes desse período. Os leões vivem, em média, 25 anos em cativeiro e 15 anos na vida selvagem. Dentro do grupo, as fêmeas são normalmente responsáveis pela caça. E, no entanto, o leão também caça, embora o seu papel principal seja o de proteger o grupo. Nessas situações, o macho, quando ele está na caça, ele derruba as presas grandes usando toda a sua potência e força. O macho dominante sempre se alimenta primeiro, seguido das fêmeas adultas, dos jovens e, por último, dos filhotes. Na ocasião que ele participa da caça, ele pode alcançar uma velocidade de até 56 km por hora. Porém, ele não é capaz de manter essa velocidade por muito tempo. Por esse motivo, o grande felino tenta se aproximar da presa silenciosamente, ficando a cerca de 3 metros antes de se lançar violentamente para derrubá-la. Ao prender a presa, ele crava seus dentes mortais de até 8 centímetros de comprimento em sua garganta. Como dito anteriormente, eles são responsáveis, os machos, pela proteção. E para defender o seu território, esses animais emitem um rugido forte e ameaçador, que alerta qualquer invasor de que aquele não é o seu local. Além disso, os machos marcam seu território com urina. Outras razões para que o leão seja conhecido como o rei da selva é a sua relação com a representação criada pelo ser humano desde a Idade Média. Durante esse período, o leão era associado aos reis por causa de sua coragem e valentia, além do efeito causado pela juba. Em uma análise puramente histórica, a hipótese mais aceita
é de que a fama de rei da floresta vem da Idade Média. Nesse período, o leão era considerado símbolo da realeza e dos exércitos. Bom, agora eu vou contar uma história muito bonita. Era uma vez um leão que vivia em um deserto. Lá, o vento soprava muito forte e, por isso, a água das lagoas, onde todos os animais bebiam, nunca ficava parada. As potentes rajadas ondulavam a superfície das lagoas e nada se refletia nelas. Um dia, o leão entrou no bosque, onde ele costumava caçar, e em seu tempo livre brincar, até que se sentiu cansado e com sede. Procurando água, chegou a uma lagoa que continha o líquido mais fresco, tentador e suave que nunca ninguém pôde imaginar. O leão se aproximou da lagoa, estendeu o pescoço e tentou beber um bom gole. De repente, viu seu próprio reflexo e se assustou ao pensar que se tratava de um outro leão que estava na sua frente. Essa água deve pertencer a outro leão. Melhor eu sair daqui, com muito cuidado, pensou o nosso irmão leão. Retrocedeu, mas então a sede o fez voltar novamente para a lagoa. Outra vez, viu a cabeça de um temível leão com uma grande juba que devolvia o olhar desde a superfície da água. O nosso irmão leão, dessa vez, se agachou à espera do momento oportuno para afugentar o outro leão, como estava acostumado a fazer para marcar seu território ou demonstrar que se encontrava em seu lugar. Então, abriu seu enorme maxilar e deu um terrível rugido. Mas é claro, assim que mostrou seus dentes, a boca do outro leão também se abriu, o que pareceu uma perigosa e terrível visão para o nosso irmão leão. Uma e outra vez, o leão se afastava, mas logo tomava coragem para voltar até a lagoa. E sempre tinha a mesma experiência. Depois de um longo momento, contudo, estava tão sedento e desesperado que se decidiu, com ou sem outro leão, beberei desta lagoa da mesma forma. Assim que o leão mergulhou a cabeça na água, o outro leão desapareceu. Então, meus amigos, certamente já passamos, ouvimos alguém muito próximo de nós passar por uma situação em que um problema se transforma no ar que respiramos, na comida que comemos, na roupa que vestimos. Tudo gira em torno desse inconveniente. E ele está presente a todo momento em nossos pensamentos e emoções. Mas a moral da história do leão e seu reflexo é como podemos enfrentar nossos problemas com coragem e dar o tão temido primeiro passo, necessário para que possamos seguir em frente. Talvez seja o momento de nos transformarmos um pouco mais em leão e conhecer a diferença entre tentar e se decidir. Quando apenas tentamos, é mais fácil vacilar. Quando duvidamos, é mais provável falhar. Entretanto, ao decidirmos fazer algo e prosseguirmos mesmo diante dos obstáculos, rumo ao nosso objetivo, começaremos a ver as mudanças e nos sentiremos capazes de seguir em frente e dar mais um passo, um de cada vez,
até atingir o nosso objetivo. A nossa querida Meimei, no livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca, na lição Coragem, nos diz assim: coragem não é revidar, nem cair na exibição do poder. A coragem verdadeira ergue-se da compreensão e da bênção, quando o desequilíbrio tente assaltar-te. De Luca lembra nessa lição da passagem que os discípulos estavam atemorizados por uma forte tempestade no mar. E Jesus pronunciou palavras de ânimo. Coragem, sou eu, não tenham medo. É provável que nós também estejamos com medo pelas ondas fortes que batem no barco da nossa vida. Pensamos muitas vezes que o nosso barco irá afundar. Só que não. Jesus chegou na nossa vida. Nós abrimos as portas dos nossos corações para Ele entrar. Ele está conosco. A coragem nasce da compreensão e da bênção. Então, adquirimos coragem porque compreendemos que Jesus, tal como socorreu os discípulos ontem, também hoje sossegará o mar agitado da nossa vida. Jesus é bênção, presente em nossa jornada, é nosso amigo. Ele sabe quem somos e por que sofremos. Por isso nos pede fé e confiança. Sigamos seu pedido, na certeza de que Ele infundirá forças de coragem e com elas poderemos andar sobre as águas das dificuldades sem afundar. Graças a Deus, graças a Jesus.